Muito bem, nós queremos saudar a todos os nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem. Nesse momento, nós estaremos aqui transmitindo uma palavra de Deus através do horário do culto, né? E os nossos queridos irmãos que estão do outro lado assistindo aí nas redes sociais, nós queremos transmitir uma palavra do Senhor Jesus. E nós já queremos convidá-los, aos nossos queridos irmãos, para abrir as vossas Bíblias no Salmo 127. No Salmo 127, nós temos aqui uma palavra de Deus concernente esse salmo. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor Jesus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2: inútil vós será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele ao seu amado o sono. Versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e os frutos, o ventre, o seu galardão. Versículo 4: como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da nossa mocidade. Versículo 5: bem-aventurado o homem que enche dele a sua chave, e não será confundido quando falares com seus inimigos à porta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos querendo pegar por base o que nós queremos transmitir nesta noite, no versículo 1 do Salmo 127, quando a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Glória a Deus. Podemos fazermos aqui uma reflexão concernente à casa que Deus quer. Qual será a casa que Deus quer? Nós observamos e queremos trazermos uma meditação sobre isso. Precisamos entender melhor como Deus vê a nossa casa, como podemos edificá-la na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos usar a figura de uma casa para transmitir esta palavra nesta noite. E nós queremos já adiantarmos aqui, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, que fala sobre a primeira detalhe para uma construção de uma casa, que é a base. A Bíblia fala sobre a base, e em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificando sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Podemos observarmos que para nós construirmos uma casa, precisamos, meus amados, de uma base muito forte, de uma base bem segura, porque a Bíblia diz que na ocasião que Neemias estava edificando ali o muro daquela cidade, foi necessário, foi preciso que os moradores, as famílias daquela casa, edificassem também um muro perto da sua casa, para proteger, para guardar, para livrar. A Bíblia diz que a base sobre qualquer
edifício, qualquer casa, precisa ser forte e ser uma rocha, né? E na Bíblia Sagrada, na casa do cristão, na casa do crente, é preciso ter a rocha. E qual é a rocha, meu pastor? A rocha aqui é Cristo, a nossa rocha, a nossa edificação. Quando nós colocamos Cristo, que edifica a nossa casa, que está dentro da nossa, orientando as nossas vidas, certamente teremos a bênção e a vitória do Senhor Jesus. Então, para nós construirmos uma casa, precisamos ter a base, né? E a base é o alicerce. E o alicerce aqui para a família cristã é Cristo Jesus, é a nossa rocha. Quando estamos firmados em Cristo Jesus, temos a rocha perfeita para que nenhum mal venha conceder a nossa casa e balançar e atrapalhar os projetos da nossa casa, porque o Senhor é a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar em Mateus capítulo 27, ou capítulo 7, versículo 24 ao 27, que fala uma passagem sobre um homem, dois homens, e esses dois homens, um edificou a sua casa na rocha, outro edificou a sua casa na areia. Ou seja, um homem sábio, um homem que tem o conhecimento de Deus, um homem que tem a orientação de Deus, que tudo que vai fazer procura conversar com o Senhor. Esse veio, edificou a sua casa na rocha. O vento veio, a tempestade veio, a luta veio, a guerra veio, as tribulações veio, mas ele permaneceu firme na rocha, porque a sua casa estava edificada na rocha, que era Cristo Jesus. O homem tolo que não tinha sabedoria, ele edificou a sua casa na areia. A Bíblia diz que este homem veio a tempestade, a luta, a guerra e derrubou a sua casa. Meu amado, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos chamar Cristo Jesus para edificarmos a nossa casa, para nos ajudar, cooperar conosco, para que nós possamos vencer toda a tempestade que tem acontecido nesse mundo e nesses dias de hoje. Somente o Senhor Jesus, que é a base firme, que possa edificar a casa, a família e toda essa situação que estamos passando. Para uma casa é preciso fazer o alicerce, que é a base e que é a rocha. Mas também para uma casa é preciso fazer as paredes. E as paredes aqui significa proteção. Proteção. Como eu disse no início, Neemias edificou na cidade um muro, e também os moradores, as famílias, também edificou a sua casa um muro como proteção, né? E nós queremos dizer para os nossos queridos irmãos, se nós não tivermos uma proteção, que é as paredes que representam a proteção de Deus na nossa vida, pedindo, rogando, suplicando, pedindo sempre o Senhor para estar conosco, para nos ajudar, para nos defender, certamente nós perderemos a batalha. Mas quando temos em nossas mãos a parede da casa que defende a tempestade, que defende a luta, temos a proteção de Deus para nos dar a vitória. E Neemias edificou aquele muro, guardando aquele povo, aquela cidade, aquela casa. Neemias e os filhos, as famílias, também edificou um muro perto da sua casa para proteger também aquele momento difícil. Então, meus amados irmãos, a base bíblica fala sobre Cristo, a nossa rocha. As paredes falam sobre proteção, que nos protege de vento, de tantas outras coisas nesse ato
bíblico protege a gente de todos os perigos, guarda a gente, nos livra e nos faz a gente permanecer em casa, sendo abençoado por Ele. Somente o Senhor que pode nos proteger no momento de hoje, nessa situação que estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, nessas condições que estamos vivendo. Somente o Senhor pode proteger, e nós rogamos a Deus, suplicamos ao Senhor para que o Senhor continue protegendo e guardando a sua igreja nessa tempestade que estamos vivendo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, para a edificação de uma casa é preciso ter a base, que é o alicerce. Para a edificação de uma casa é preciso ter parede para a proteção, mas também para a edificação de uma casa, para levantar uma casa, é preciso ter um telhado. O telhado aqui na Bíblia nos dá no Salmos 91, o versículo básico sobre essas condições que o Senhor nos dá através do texto bíblico, muito conhecido esse texto, esse versículo. Mas o versículo do Salmo 91, o verso 1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória seja dada no nome do Senhor. E o que significa telha, pastor? Na palavra do Senhor Jesus, é a presença do Senhor. Deus se faz presente. E aí a Bíblia diz aqui no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está escondido na presença do Senhor, aquele que está na obediência, na submissão da vontade do Senhor, que está na intercessão, que está guardando a intimidade com o Senhor, esse certamente tem a proteção do Senhor. Então, o telhado na casa protege da chuva, do sol, mas na Bíblia o telhado tem a presença de Deus, que protege o homem de todos os males, de todos os perigos, de tudo que este mundo tem se manifestado, inclusive nesses últimos dias. Pois, meu querido, a presença do Senhor deve ser a cobertura da família, um contato aberto com a glória de Deus. Quando a família tem a cobertura do Senhor, ele tem o contato da glória de Deus, a intimidade da presença de Deus, a orientação da presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, é outro ato muito importante na vida da igreja do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quero dizer para você que você continue se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Se esconda, porque quanto isso o Senhor vai te protegendo, vai te guardando, vai te livrando de toda essa situação que o mundo e que o Brasil está vivendo. Somente a proteção e a presença do Senhor pode livrar Israel dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando ainda edificando uma casa. Então nós já fizemos a base da casa, que na Bíblia significa Cristo, a rocha. Acabamos de fazer as paredes, que significa a proteção de Deus, que protege a família, que guarda a família e que está sempre dentro da direção do Senhor Jesus. Falamos do teto, que faz a cobertura do sol, da chuva, e para a Bíblia significa a presença do Senhor no meio da família, no meio do lar. E esses momentos que nós estamos vivendo, é um momento que Deus reservou para edificar a família, para edificar, para agir na casa que Ele quer e que Ele deseja de cada um de nós, cristão e amigo e amiga que está nos ouvindo. Se volte para o Senhor, volte para Deus, porque Ele é quem nos dá a nossa vitória, no nome de Jesus. Agora, dentro de uma casa, falamos sobre a base, que é Cristo, a rocha. Falamos sobre as paredes, que é a proteção. Falamos sobre o teto, que é a presença do Senhor. Mas dentro de uma casa
casa é preciso ter água. Uma casa sem água, ela está faltando tudo, porque a água é vida, a água é tudo, né? Como não pode haver uma casa sem água, também não pode faltar dentro da casa do crente, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, a fé. Em João capítulo 7, versículo 38, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus: quem crê em mim, glória a Deus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Glória a Deus. Nós não podemos, nessa situação que estamos vivendo, a situação que está o Brasil e o mundo, nós não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé, porque se perdermos a fé, certamente não vamos ter água, e se não tem água, como é que nós vamos viver? Então nós precisamos, dentro do lar, dentro da casa, ter uma água para ser sustentado, lavar roupa, para beber e tantas outras coisas. Na mesma sorte, dentro de uma casa é preciso ter fé, porque se não tiver fé, não tem milagre. Se não tiver fé, não tem ação de Deus. Se não tiver fé, não tem presença de Deus. Se não tiver fé, não tem proteção de Deus. Se não tiver fé, não tem Cristo para ser a rocha desta família. Eu convido a você nesta noite a abrir o coração e mergulhar numa fé sobrenatural, a fé em Cristo Jesus, que tudo que está passando, que tudo que está acontecendo vai ter um fim, e a nossa vitória, a vitória da nossa nação, ela vai chegar para a honra e glória do seu santo nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Querido, nós estamos correndo, porque também podemos passar muito tempo fora da nossa casa. Assim é a orientação do sistema da saúde. Mas eu quero concluir já falando a quinta condições para uma casa estar bem preparada para toda a ocasião. A casa que Deus quer. Falando sobre a base, que é Cristo. Falando sobre as paredes, que é a proteção. Falando sobre o teto, que é a presença do Senhor. Falando sobre a água, que significa a fé. A fé, porque se não tiver fé, nós não vamos para lugar nenhum. Se não tiver fé, vai acontecer coisa que você não quer que aconteça. Mas se tiver fé, você vai desmanchar todas as astúcias ciladas do inimigo, no nome de Jesus. Eu quero falar a quinta para nós concluir. Também numa casa, nós precisamos de luz. Qual é a casa que escuro, treva, as pessoas vão acertar, pegar o que estão querendo pegar? Qual é a casa que em escuro, em treva, vai andar sem bater nas coisas, né? Então nós precisamos também de luz na casa. E perante a Bíblia, concernente à Bíblia, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A Bíblia deve ser um lugar de destaque para a sua casa. A luz que ilumina a nossa vida, a luz que orienta a nossa vida, a luz que prepara a nossa vida para ter um encontro com o Senhor, a luz que nos dá a segurança e a convicção do que nós estamos fazendo aqui, dizendo que daqui a pouco tudo isso vai passar e a bênção de Deus vai chegar sobre a nossa tenda, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Aleluia. Então a família, ela precisa mantermos esta comunhão com a palavra, a leitura com a palavra, a comunhão com Deus, a leitura com a família, a compartilhação da palavra com seus filhos, com a sua esposa, tantas outras pessoas que se aproximar de você. A família, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A casa
visitada por Deus, a casa desejada por Deus, a casa que Deus quer, aleluia, Ele quer estar dentro da sua casa para lhe abençoar. E eu quero dizer uma coisa, querido, para já concluir o nosso reflexão e fazer aqui um clamor por todas as nações e por todas as nossas igrejas, no nome do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite para que você convide Deus para ser o arquiteto da sua casa. Convide o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, vem edificar a minha casa, vem preparar a minha casa. Eu sei que na situação que está o mundo hoje, tem muita casa fechada, tem muita depressão acontecendo, tem muitas famílias sofrendo, tem muitas pessoas com medo, tem muita gente sentindo que o mundo vai se acabar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, querido. Convide Jesus, convide Deus para ser o arquiteto da sua casa, para que Ele entre na sua casa, entre no seu lar, edifique a sua família, prepare a sua família, para que você esteja com a fé, né? Para que você tenha água, que significa fé, para que você tenha luz, que significa a palavra do Senhor, para que você tenha base, que é Cristo, que é a rocha que Ele te dá, para que você tenha parede, que é a proteção que o Senhor quer te dar, aleluia, para que o Senhor te dê o teto, que é a presença dEle dentro do seu lar. Queridos e amados irmãos, convida Jesus, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus fazer uma morada na tua casa. Oh, aleluia. Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração nesta hora por você. Feche os seus olhos, ore comigo, porque o nosso Deus ainda não mudou. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus ainda faz. Use a sua cabeça. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos. E nós temos a certeza, Senhor, que tu tem cuidado de nós, que tu tem olhado para nós de uma forma muito especial, Senhor. Até aqui tu tem nos ajudado, até aqui tu tem nos acompanhado, Senhor. Até aqui, Senhor, tu tem nos dado livramento. Agora, nesta hora, Senhor, de oração, eu oro por todos os teus filhos, Senhor, ainda dizendo: Pai, protege, Senhor, protege os teus filhos, Pai, guarda os teus filhos, Senhor, dessa maldição que apareceu na terra. Deus, entra com a tua presença sobre este lar, entra com a tua presença sobre esta família. Vai de encontro a essas pessoas, meu Deus. Os corações aflitos, os corações com medo, pessoas desesperadas, Senhor. Mas vai em encontro dessas pessoas nesta noite, Senhor. Acalma o coração dessas pessoas, tranquiliza o coração dessas pessoas, Senhor. Senhor, nosso Brasil está vivendo um momento difícil. Senhor, está difícil, o mundo está deserto, Senhor. Todo mundo, Senhor, intocado na sua casa, no seu lar. Eu sei, Pai amado, que é um trabalho teu, que é uma ação tua, que é uma atitude tua, Senhor, da mesma forma que tu permitiu que isso viesse a este mundo, Senhor. Eu quero te pedir agora no nome de Jesus, para que tu venha, Senhor, aleluia, mandar embora da mesma forma que tu permitiu. Permite, Senhor, que vá embora. Permite, Senhor, que desfaça toda essa maldição que tem acontecido nos países e chegou aqui no Brasil. Pai, eu oro junto com a tua igreja nesta hora, em uma só fé, em uma só segurança, em uma só confiança, em uma só certeza, sabendo, Senhor, que a tua vitória chegará a cada um de nós. Esse que ouviu a tua palavra, abre o coração dessa pessoa, transforma essa pessoa, liberta essa pessoa, salva esta pessoa, Pai,
É no teu nome que nós te pedimos, é no teu nome que nós agradecemos para sempre. Amém e amém. Queridos, nós queremos agradecer os nossos irmãos, queremos agradecer as nossas congregações, Congregação da Aroeira, Miguel Dias, Congregação da Lagoa de Cima, Congregação do Araçá 1, Congregação do Araçá 2, a nossa igreja sede, City Guarda. E a nossa recomendação é que os irmãos continuem em casa, orando, fazendo o seu culto doméstico, sentindo a presença do Senhor, buscando a face adorada do Senhor dentro do seu lar. E o Senhor vai te visitar, vai restaurar e vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aos nossos amigos que estão também aí assistindo este culto, esse momento da reflexão da palavra, que Deus possa abençoar a sua família, abençoar o seu lar, a sua casa. Confia no Senhor, somente no Senhor, porque Ele vai desfazer esse maldição que tem acontecido na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te dê a paz. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a nossa igreja, Senhor, sobre a nação, sobre todo o mundo, Senhor, desde agora e para todo sempre. E eu digo com os irmãos também, amém e amém.